Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Vamos continuar aqui estudando a Palavra de Deus. Nós estamos analisando a última semana da vida de Jesus, o sacrifício, a graça, o amor. Percebemos que Jesus tinha um plano. Percebemos que ele tinha um plano. Jesus não foi apanhado de improviso. A cruz não foi uma estratégia mal feita, um planejamento mal executado. Ele tinha tudo sob controle. Foi isso que vimos, né? Desde que nasceu ele foi sendo empurrado para a cruz do Calvário até chegar lá. Nós podemos encontrar o que Jesus fez cada dia daquela última semana nós encontramos. Não é isso não. Muito bem, vamos aqui abrir nossa palavra e continuar. Se você tivesse apenas uma semana de vida, uma semana, o que você faria? Quais lugares você iria? Com quais pessoas você conversaria? O que você faria em sua última semana de vida? O que você falaria pelos seus filhos, para os seus filhos? Quais seriam as suas últimas palavras? Quais seriam as suas últimas palavras para sua mãe, para sua família? Que recado você daria para a humanidade? Para aquelas pessoas que são preciosas para você? Jesus ele teve uma semana. Ele tinha uma única semana. E nós podemos encontrar na Bíblia o que ele fez cada dia daquela última semana. Ele foi na casa de Lázaro, e Marta, e Maria, 12 dias antes. Ele passou lá. Ele passou uma noite fora de Jerusalém. Na terça noite, provavelmente, Judas montou aquela estratégia de traí-lo. Nós encontramos cada dia o que Jesus fez, menos um dia. Eu procurei em Mateus o que Jesus fez no último sábado que ele passou vivo aqui na terra. Não encontrei. Procurei em Mateus, procurei em Lucas, procurei em Marcos, nada. Jesus não fez nada. De todas as coisas que ele tinha que fazer, aqueles discípulos para organizar, para treinar, fundar a igreja, ensinar o reino de Deus, ensinar como se entregar ao Espírito Santo que viria e ser transformado, de tudo que Jesus tinha para fazer, no sábado ele não fez nada. Por quê? O que era você, quando tem poucos dias de vida, você vai fazer só aquilo que é essencial, que é importante, que é fundamental. Então, para Jesus, foi fundamental ficar com o Pai naquele sábado. Para Jesus, foi fundamental descansar naquele sábado. Ele descansou aquele e descansou todos os outros. Jesus passou aquele dia com Deus. Ele não fez nada, ele não fez obra nenhuma, ele não foi a lugar nenhum. Vamos conferir? Abra sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 4, verso 16. Está escrito assim na minha Bíblia: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Era costume de Jesus ir à sinagoga sábado, era costume. Sabe o que é um costume? Costume é uma coisa que você faz sempre. Quem tem costume de tomar banho, não precisa nem a mãe mandar, ele vai, né? Ele faz sempre, é costume. Quem não tem costume, aí dá trabalho. Era costume de Jesus, algo que ele fazia sempre. Ir na sinagoga e adorar a Deus no sábado. Novamente aqui no Lucas 14, verso 31 agora, desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Isso é tremendo, isso é extraordinário. Era costume dele, ele fazia isso, ele ia adorar no sábado e ele ensinava no sábado. Por quê? Para Deus, ficar com Jesus era importante. Na luta do bem contra o mal, com quem que você fica? Com quem que você fica? Para Jesus estar na companhia do Pai, era tudo que ele precisava. Com quem você fica na luta do bem contra o mal? Com quem você fica? Quais escolhas você faz? Isso vai determinar o final da história. Isso vai determinar derrota ou vitória. Então, era costume de Jesus. Vamos ver qual era o costume dos discípulos de Jesus. Vamos ver? Aqui em Lucas ainda, Lucas 23. Aqui, vou abrir aqui rapidinho. Lucas capítulo 23, verso 53. Cristo aqui agora, ele é a morte dele. A Bíblia agora descreve a morte dele. Está assim: tirando do madeiro, envolvendo um lençol de linho, e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação. Que dia é esse? Sexta-feira.
Sexta-feira na Bíblia é o dia da preparação. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Esse também era o costume dos discípulos de Jesus. Se nós olharmos esses discípulos aqui, são aquelas mulheres. Madalena, aquela que foi prostituta, ela aprendeu tudo com Jesus. Salomé, outras Marias, a Bíblia diz, são elas que vão lá, elas estão preocupadas, elas amam o Senhor, elas vão lá ver onde o corpo dele está, ok, depositado, onde foi colocado ali no túmulo de José de Arimateia. Elas vão à cidade, compram aroma para embalsamar, daquela cerimônia especial, tratamento especial para Jesus, e elas veem que deu o pôr do sol, elas voltam e descansam segundo o mandamento. Aí no sábado, no domingo de madrugada, a Madalena vem e ele ressuscitou. Entende? Isso para eles era importante. Ficar com Deus é importante. Sabe, nós vivemos num mundo de agitação. Nós achamos que estar agitado, estar ocupado é glória. Achamos que não ter tempo para ninguém, para a família, faz da gente pessoa importante. Não era. Jesus trabalhou mais do que ninguém. Mas ele tinha tempo à tarde para caminhar na praia, tinha tempo para conversar com os discípulos, tinha tempo para pegar as crianças no colo, tinha tempo para dar atenção àquele que não tinha atenção de ninguém. E nós não podemos viver a vida assim, de maneira louca. Nós precisamos aprender com Jesus. Isso daí. Vamos aos discípulos de Jesus, ainda anos depois. Vamos lá no livro de Atos. Vamos abrir aqui no livro de Atos. Atos tem várias passagens que mostram como os discípulos faziam isso, né? Mas vamos aqui, ó. 17. Vamos 17? Vamos pegar um pouco antes aqui, ó. 16. Capítulo 16, Paulo está em Filipe. E Lídia se converte. É isso que tem no capítulo 16. No verso 11 está escrito assim, ó. Tendo, pois, navegado de Troade, seguiram em direção a Samotrado. No dia seguinte, a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permaneceu alguns dias. Agora olha só o verso 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde havia nos parecido haver um lugar de oração. E assentamos e falamos às mulheres que ali haviam decorrido. Olha, alguns falam assim, eles iam no sábado porque a sinagoga abria no sábado. Não, aqui não tem sinagoga, aqui não tem nada. Aqui o que tem, um lugar calmo, à beira do rio, bom para comunhão, junto à natureza. Bom para falar com Deus, bom para ficar sós com Deus. É isso que precisamos aprender. Sabe, oração, comunhão com Deus é remédio para a alma. É remédio. Então aqui Paulo, ele é na beira do rio, ele fala, ele prega, ele descansa. Por que Paulo faz isso? Olha o 17. Atos 17, verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Era costume de Jesus, mas também era costume de Paulo. Muito tempo depois, era costume de Paulo. Entende? Era costume deles, era importante para eles ficar com Deus. Novamente, ó, todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como grego. Atos 18, verso 4. Nós podemos, todos nós já entendemos isso, precisamos descansar. Muitos dizem que precisamos apenas de um dia de descanso, pode ser qualquer um, mas você lembra do que a gente está falando aqui? Você lembra da mensagem anterior a essa? Quando Satanás tenta Jesus, olha, transforma essa pedra em pães, se é o Filho de Deus. E essa frase, Filho de Deus, Cristo ouviu no batismo, não estava escrito em lugar nenhum. O céu se abriu e uma voz do céu disse, esse é meu filho amado em quem me compraz. O Pai falou isso, é palavra de Deus. Agora Jesus está no deserto, Satanás quer levar Jesus a desobedecer, Satanás quer levar Jesus a pecar, a transgredir, e assim ele ficaria preso aqui para sempre,
não é? Satanás seria o rei desse mundo, Jesus e a humanidade seriam servos dele. Então, quando Satanás manda Jesus transformar pedra em pão, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra, se é o Filho de Deus, esse é meu Filho amado, não estava escrito em lugar nenhum. Jesus só ouviu no dia do batismo e já valia, porque era a palavra de Deus. Satanás, então, pega isso. Ele fala assim, ele está distraído, ele está 40 dias sem comer, ele está aí cansado, ele vai cair, como Eva caiu, como Adão caiu, e como a humanidade inteira caiu ao longo desses séculos. Mas Jesus fala, não, é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a gente querendo ou não, gostando ou não, o sábado saiu da boca de Deus. Eu não queria que fosse o sábado. Eu queria poder escolher qualquer dia conveniente para eu guardar, para eu fazer o meu dia de comunhão. Isso é importante, precisamos adorar a Deus todos os dias, mas Deus tem um dia. E Jesus, que está na luta do bem contra o mal, o guerreiro principal que veio aqui, que desceu a arena para lutar por nós, ele sabia disso. Isso era claro para Jesus. Por quê? Eu vou te falar por quê. Eu não posso trocar o sábado pelo outro dia. Porque Deus fez o mundo em 6 dias. Não precisava fazer o sábado. Não precisava. Não precisava existir esse dia. Ok? A Bíblia fala que Deus descansou nesse dia. Isaías 28 fala que Deus não se cansa nem se fadiga. Você entende que não precisava? Deus estabeleceu um dia para quê? Quero perguntar uma coisa para você. Abre em Ezequiel. Olha aqui, Ezequiel capítulo 20. Quero ler um negócio muito interessante para você. Você adora a Deus? Sim, parabéns. Amém. Você ama a Deus? Sim, parabéns. Agora outra pergunta. Você adora o Deus verdadeiro ou falso? O verdadeiro ou falso? Você ama a Deus, verdadeiro ou falso? Você pensa que é o verdadeiro. Mas para qualquer pessoa que a gente perguntar, ele vai dizer que é o verdadeiro. Se você perguntar para alguém daquelas religiões extremas do Oriente, eles vão dizer, nós adoramos o Deus verdadeiro. Se você perguntar para o muçulmano, para qualquer religião do mundo, né? Aqueles que não creem em Jesus, que não creem no plano da salvação, que é a Bíblia, que não creem na Bíblia, que adoram aí o seu Deus, pode ser o que for, eles creem que aquele Deus é verdadeiro. Dá lá o nome que eles dão, né? Eles creem que é verdadeiro. Então, como distinguir? Porque o Deus que os cristãos adoram do Deus que os outros povos adoram? Qual é a diferença? O que faz a diferença? A palavra de Deus. Ok? Mas olha só, como identificar aqui, ó. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Eu vou ler novamente, capítulo 20 de Ezequiel, verso 20 agora. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado é um sinal que identifica a quem? Não é o povo de Deus, nunca foi. O sábado é um sinal que identifica o Deus verdadeiro. Esse é o ponto. O sábado é a identidade do Deus verdadeiro. Qual é a identidade do Deus verdadeiro? Criador. O que o Deus verdadeiro faz, ou fez e faz, que os falsos não podem fazer? Criar. Criar. Na Bíblia, só o Criador é adorado. O anjo veio, o João quis adorar. Não me adora, eu sou conservo seu e dos teus irmãos. Adora a Deus. Criador. Criação é a primeira, é a carteira de identidade de Deus. E o sábado é essa identidade. Entende? Jesus entendia isso. Satanás, ele pode se transformar, segundo Paulo no livro de Coríntios, em anjo de luz. Viram falsos sinais para enganar os escolhidos. Segurança só na palavra de Deus. E é isso que Jesus está querendo ensinar quando diz, nem só de pão viverá o homem. É isso que ele está querendo ensinar quando ele confia na palavra e obedece ele na palavra. Entende? Não há segurança em nenhum outro lugar. Não há segurança em nenhum outro nome, a não ser o de Jesus. E não há salvação em nenhum outro. E quem é o único Deus verdadeiro? O Criador. Como identificar o Criador? O sábado. É a carteira de identidade de Deus. E a profecia, o CPF.
Só Ele sabe o que vai acontecer. Só Ele conhece o futuro. Só Ele sabe o fim desde o começo. Precisamos ter isso claro na cabeça. Isso claro no nosso coração. Para podermos não sermos enganados. Para entender o que Jesus fez por nós. Alguns dizem que Cristo mudou. Se voltarmos em Mateus capítulo 5, ele fala assim, Mateus capítulo 5, verso 17, não penseis que vim mudar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Cumprir significa, do grego, plerou, significa completar, encher mais, e foi isso que ele fez. Jesus, ele não diminuiu o valor da lei, ele aumentou. Que é o exemplo do que ele está falando. Aqui, Mateus 5, verso 27, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Ele está citando a lei. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ele aboliu a lei? Não. Pelo contrário, antes não podia adulterar. Não fala nada de olhar. Agora ele não pode nem dar uma olhadinha, porque já adulterou. Ele tornou a lei mais difícil. É o que o verso 17 diz. Eu não vim revogar, eu vim completar. Ele completou, ele cumpriu. Eu não preciso cumprir, não. Cumprir é plerou, completar, encher mais, aterrar, tornar mais difícil, completar. Eu queria convidar você a refletir nisso, no valor da palavra de Deus. E Jesus, se eu continuar lendo aqui, ele fala, até que o céu e a terra passe, Mateus 5,18, nem algumas traduções está um i ou um tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Nem um i, as duas menores letras, um i, um j, um i, um tio, as duas menores letras, jamais passará da lei sem que tudo se cumpra. Já se cumpriu tudo? Não. Então Cristo está falando assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitos de nós desobedecemos a palavra do Senhor, as orientações do Senhor, a lei do Senhor, medo, vai me faltar isso, vai me faltar aquilo. Se eu guardar essa verdade, vai estreitar o caminho. Pois o caminho é estreito mesmo. Você não precisa pensar em estreitar, ele é estreito. Foi Jesus que disse. Agora, o que nós temos feito é largar o caminho, E quando nós largamos o caminho fácil, o caminho largo, não é o que conduz à salvação. É o que Jesus disse, é o direito. Se você tivesse uma semana de vida, se é uma semana onde você iria, o que você faria, com quem você falaria, isso nunca vai acontecer com você. Você nunca vai saber isso. Jesus sabia. Mas nós podemos, quem sabe, ter algumas coisas em mente, Algumas coisas bem claras em nossa mente. Jesus, ele estava executando o plano da salvação. Fique claro isso na sua mente. Tanto estava que quando na cruz, lá do alto, ele fala, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Ele estava executando, morrendo por nós. Ele diz mais, está consumado. O que ele está falando? Pai, eu fiz tudo. Está feito. Ele veio nos salvar. Ele veio dar a sua vida. Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Olha, ele está cumprindo a missão dele. Está feito. E ele fez. Ele fez bem feito. Como todas as coisas que ele fez são bem feitas, ele fez isso bem feito também. Vamos gastar tempo para examinar as Escrituras. Não vamos apenas ouvir, Vamos ver, vamos examinar, vamos atrás, vamos manter comunhão com Jesus através da oração, através da Bíblia, da natureza e do dia que ele deu de descanso. É uma bênção ser obediente às palavras de Deus. É uma bênção ser obediente ao mandamento de Deus. O mandamento, o Salmo escreveu que a lei é boa, santa, justa e boa. Eles não são para tirar nossa felicidade ou segurança. Pelo contrário, a lei de Deus é uma cerca de proteção. Quando ele fala, não roube, por que ele fala isso? Porque se você roubar, a polícia vai te prender, vão querer te matar. Ok? Ele fala, não adultere. Por quê? Porque se adultera, a pessoa que sofre, a consequência vai querer se vingar de você. Entendeu? Não mata. Por quê? Porque a vida pertence a ele. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque o Deus que você adora, você não será mais do que ele.
Você não será maior do que o Deus que você adora. Você não terá princípios mais elevados do que o Deus que você estabeleceu para você. É desse Deus para baixo. Por isso que ele fala para adorar só Ele, porque Ele está lá em cima. Amém? Ele nos leva para cima. Que Deus te abençoe. Eu quero só convidar você a não faça nada. Estude a palavra de Deus em espírito de oração. Tá bom? E deixe Deus falar com você. Eu quero orar com você. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por Jesus. Obrigado pela aquela semana que nós chamamos do Calvário, chamamos de Santa. E obrigado porque Jesus ali demonstrou o grande amor do Pai por nós. A cruz do Calvário é o quadro pintado com o sangue de Jesus. A tela é a madeira e a cruz. E ali nós podemos ler o amor de Deus, ler a graça de Deus derramada sobre a família da terra. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.